muitas flores para você. O título do vídeo de hoje ficou bem interessante: 100 dias e muitas flores. Eu poderia dizer 100 dias depois, muitas flores para você. Mas deixa eu parabenizar a pessoa que fez a melhor proposta e ficou com essa fantástica Júlio César, que ela foi enxertada em um caudex de cristata, e cristata é essa aqui atrás. Então, essa planta foi enxertada em um caudex de cristata, ficou num arranjo, numa distribuição fantástica, assim, ó, em 2 níveis. Como eu falei no último vídeo, quem fizesse a proposta mais interessante levaria. É uma cliente fidelizada do site, que compra sempre, que fez a proposta mais interessante e que adquiriu a planta e que vai receber. E é uma Júlio César espetacular. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante: 100 dias e muitas flores. Que 100 dias são esses a que eu estou me referindo? 100 dias após a poda. Você sabia que se você podar as suas rosas do deserto, floríferas, lindas e maravilhosas, na época correta, que é terceiro dia da lua crescente. Hoje é o segundo, porque entrou lua crescente ontem. Então eu tô te falando hoje, porque amanhã é que você vai podar. Terceiro dia da lua crescente e nos meses sem R. Quais são eles? Maio, junho, julho, agosto. Você podando suas rosas do deserto no terceiro dia da crescente dos meses sem R, que são maio, junho, julho e agosto, você vai estar fazendo a poda de renovação. Não só a poda de renovação, como estimulando uma brotação maravilhosa e uma floração espetacular. Para mim, essa poda já está assim um pouquinho passando, porque vocês podem ver que eu já estou assim num pico de floração muito grande. Então, para eu fazer a poda de renovação agora, eu já vou estar assim com o coração apertadinho, porque eu vou ter que cortar muitas flores ou muitos botões, tá? Mas eu teria que ter feito a poda em maio. Então, agora, se você ainda não tá com as suas plantas tão assim crocantes de botão, tão pipocando, o que você quer? Uma planta não podada, ela também vai ficar linda. Olha só, uma planta não podada, ela vai ficar alta, elegante e tá com uma floração linda aqui. Já uma planta podada, olha o que você tem, tá? Então nós estamos comparando duas plantas cor-de-rosa de flor simples, sem nenhuma poda, tá? Ela é praticamente uma anaconda, tá? E uma planta podada. Olha aqui o que você tem, tá? Então, você pode e deve ter as duas opções para você até comparar e ter essas variações. Mas aí você pode podar. E aí vem a constatação: a poda bem feita, quando é que ela vai trazer o resultado? 100 dias depois. E você preste atenção que essa semana a gente vai voltar com outro vídeo muito interessante, falando o que é que você vai usar depois da poda para você estimular a brotação. Hoje nós vamos falar só da poda. Depois a gente vai voltar com outro vídeo essa semana falando: podou, agora o que é que você deve fazer para que a brotação venha linda e maravilhosa. Então são 2 vídeos complementares, é muito interessante que você siga os 2. Bom, aí agora você já sabe que você precisa podar a sua planta terceiro dia da lua crescente nos meses sem R, tá? Hoje eu não vou podar, porque eu decidi que eu vou ter essa cor de rosa de pétalas simples, assim, compacta, uma copa bem aberta, bem florida, e eu vou ter essa de pétalas simples nessa condição. Essa já mostrei, eu vou baixar ela para não correr risco de acidente.
E eu vou falar e eu vou trabalhar uma poda de uma planta enxertada, porque muita gente tem medo de trabalhar a poda em planta enxertada. Aqui nós temos uma planta que ela teve 4 galhos dela mesma, os 4 galhos foram enxertados. 2 enxertos abriram 2 brotos e os outros 2 enxertos eles cresceram únicos. E aí, interessante também que algumas pessoas me perguntaram: você nunca usou faquinha de cerâmica? Bom, hoje nós vamos usar a faquinha de porcelana, de cerâmica, para a gente fazer a poda. Então vamos lá. A primeira poda que a gente vai fazer é a poda de uma planta enxertada. O enxerto está aqui e a gente está percebendo claramente, para não correr o risco de cortar abaixo do enxerto e não perder o enxerto. Então nós vamos deixar o enxerto e nós vamos cortar aqui praticamente 5 dedos acima do enxerto. É nesse local. Feito a definição, ó, o corte é na diagonal para que quando chove ou para quando tem água da rega não pare em cima. De novo, calculando aproximadamente 5 dedos e a gente faz o corte na diagonal. Usando a faquinha de cerâmica, tá? Ó. E aqui a gente faz o corte. Uma coisa que eu tô fazendo aqui para vocês verificarem é que se você está trabalhando num ambiente bem ventilado, tá? Como tá aqui, um dia de tempo bom, de sol, você nem precisa usar nada para fazer a cicatrização dos galhos, porque neste ambiente ele vai cicatrizar naturalmente em questão de poucas horas. Também tem isso. Porém, é muito interessante em cada corte você usar pelo menos a canela em pó como cicatrizante. E se o dia tiver meio úmido, seque com papel higiênico e use cola instantânea para selar o corte. Então é muito fácil, é muito rápido fazer a poda de uma planta enxertada, sem mistério. E outra coisa que eu quero mostrar hoje é a poda de uma planta variegata. Por quê? Esta é uma planta variegata que ela tem um percentual de variegação muito grande, ela tem muito pouca clorofila, a folha é bem amarela, é bem douradinha, significa que ela tem porções muito grandes da folha sem clorofila, por isso que ela é a planta porcelana. E essa também foi, a planta porcelana também foi variegata, mas de repente ela se lançou a um crescimento e ela perdeu essa característica de variegata. As folhas atualmente estão vindo todas verdes. Aí, isso às vezes acontece com a planta variegata. E eu percebo na planta variegata que depois da poda, a brotação nova vem bem variegata. Então é muito interessante podar a planta variegata para que o efeito de variegação da planta perdure. Então nós vamos fazer isso, nós vamos podar ela para ver se ela vai voltar a apresentar a variegação. Também ela pode ter perdido definitivamente, pode ter acontecido, tá? Porque algumas plantas variegatas, depois elas crescem e perdem. E outras plantas que não eram variegatas, quando a gente faz poda, depois elas brotam variegatas. E eu já tive planta que não era variegata e depois da poda apenas um dos galhos brotou variegata. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção e eu quero mostrar aqui agora é o seguinte: quando você vai fazer uma poda, você tinha 3 galhos grandes, você veio e cortou. Os outros são pequenos, então eu deixo. Se você fizer isso e deixar esses outros galhos pequenos sem poda, o que vai acontecer? Esses galhos aqui que ficaram com o ponteiro, eles vão assumir o crescimento. E eles vão crescer mais do que esses. Então, quando esses daqui brotarem, esses vão estar muito grandes e a planta vai estar com crescimento irregular. Então, venha aqui
e tire todas as pontas, mesmo desses que estão menores, para que ela tenha que brotar todos ao mesmo tempo. Assim a sua poda vai ficar muito mais homogênea, vai dar um resultado melhor na sua planta, de maneira que todos os galhos vão brotar agora ao mesmo tempo. E agora, feito isso, é só você dar bom sol para sua planta, porque é o sol que estimula a brotação. E além do sol, mais dicas no próximo vídeo dessa semana, falando o que é que se faz após a poda, tá bem? Então, se você quer ter uma bancada linda e maravilhosa, cheia de flores bem floridas e flores especiais, aqui nós temos uma Queen linda, que é a rainha, e aqui nós temos uma roxa lindíssima, que é a Exotic Purple. Aqui nós temos uma que a gente gosta muito, que é a Sunset, tá? Então, para você ter plantas lindas e maravilhosas, a poda de renovação é nos meses sem R. Maio, junho, julho e agosto, no terceiro dia da lua crescente, tá? E não esqueça, o melhor site, a melhor loja online de rosa do deserto do Brasil é www.apoloniagrade.com.br, aquela loja que te dá total confiança e te dá todas as dicas para que suas rosas sempre estejam muito belas. Dá um curtir nesse vídeo e não esquece, amanhã é fim de mês. E fim de mês tem o quê? O sorteio da planta do mês nos comentários de um dos vídeos que foi ao ar durante o mês de junho. Então amanhã é dia da sorte sorrir para você. E aonde que a sorte vai sorrir para você? Nos comentários de um dos vídeos aqui do YouTube, aqui do canal Apolônia Grade Rosa do Deserto. Um beijo e até amanhã!